Então, a questão do esporte eletrônico, Você vai né, investir nisso, Ana? Ministra. não tenho essa intenção, não. Não há no meu entendimento, não é esporte. A meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento, é uma indústria de entretenimento. Não é esporte. Não é esporte. Não é esporte. Sou o Eric, tô trampando já com esportes tem 10 anos. Eu criei um site chamado LoL News em 2013 e isso foi virando uma bola de neve ali que eu não imaginava, né? Para poder cobrir esportes na época. Meu nome é José Vitor Almeida, eu sou conhecido também como Jason, que é o meu nick, e eu sou narrador de esportes, especialmente Dota e Counter-Strike. Eu sou um cara, dá para notar assim, já andei bastante chão aí, né? Já tive um monte de negócio, eu já fiz tudo que todo mundo já sonhou, ter um restaurante, né? Tocar fazenda, ter uma empresa grande. Então, eu já passei por esse caminho todo, mas o que eu mais gostei de fazer foi um time de Counter-Strike, cara. Meu nome é Xande Teixeira, eu tenho 34 anos, atuo com jornalismo já há 13 anos e com esporte eletrônico há 6. Meu nome é Gabriel, mais conhecido no cenário aí como Gabi. Estou atuando no cenário de esportes profissionalmente já tem 3 anos, mas como um torcedor fanático e um jogador nas tentativas e erros já tem mais de 15 anos já que eu estou no cenário. Foi algo assim, na época eu fazia faculdade de ciência da computação. Muita gente acha que eu fiz jornalismo, né? Que eu acabei virando muita referência assim dentro do meio como jornalista ali. Na época era maior famoso isso, sei lá, padaria tinha que ter site, se abrir uma loja de, sei lá, ferramenta ali no centro, tinha que ter um sitezinho bobo. Aí eu virei pro meu pai e falei, pô pai, você não tem algum amigo aí que é um site pra loja dele, alguma coisa assim não? Aí meu pai, tenho, mas você sabe fazer site? Falei, sei. Aí eu fiz o LoL News brincando assim, só pra testar, só pra aprender mesmo. Joguei no ar e aí muita gente entrou e foi virando uma bola de neve, assim, de muita gente lendo as matérias que eu tava jogando lá, que eu tava escrevendo. Comecei a tomar gosto por escrever, por soltar, né, por criar conteúdo, comecei a fazer vídeo e tudo mais. Na hora que eu vi, eu resolvi comitar 100% nisso, assim, sabe? Acompanhava, já narrava, como eu falei, tipo, já narrava antes, acompanhava. E aí, como teve a pandemia, fiquei parado na faculdade, falei, pô, tô à toa aqui. Aí eu entrei em contato com uma galera que eu conhecia já de quando eu brincava de narrar, vamos chamar assim. Entrei em contato, pedi umas oportunidades, fiz alguns testes e aí as coisas foram fluindo, cara. Tô voltando do trabalho, meu filho está lá me esperando, esbaforido, dizendo que pô, ganhou a chance de jogar um torneio em Dallas. Um torneio de jogo de computador, era o que eu chamava na época. Pô, legal, parabéns. Vai ter que pagar a minha passagem. Pô, tá legal, né? Só tem mais uma coisinha, tem que pagar a passagem dos outros também, porque ninguém tem dinheiro para ir. Aí eu falei, eu te dou de Natal a viagem do time toda se você passar de ano. E o cara passou, cara, era uma zebra fantástica, mas ele passou, né? Em 2016, meu chefe à época, Eduardo Peixoto, que eu inclusive trabalho com esporte eletrônico, e aí ele me convida e falou assim, Xande, olha, a Globo vai fazer um menino de investimento no esporte eletrônico e a gente precisa de um repórter no esporte eletrônico igualzinho que a gente faz com futebol. Mas calma, é para ficar só 6 meses. Aí antes de eu aceitar, eu falei assim, Edu, você precisa me dizer o que é isso, o que é esporte eletrônico? Ideia. Eu tinha aquela frase batida que é, tem gente ganhando dinheiro para jogar videogame. E era o que eu sabia, não mais do que isso. E eu me lembro que eu fui em 2016 para São Paulo para fazer uma espécie de imersão ao longo das primeiras semanas. Visitei a Gaming House da extinta CNB e da UNTZ, que existe até hoje. E fui ver a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends 2016 entre NTZ e CNB no ginásio do Ibirapuera. Ali eu tive um impacto imediato, aquela final, teve uma cerimônia de abertura lindíssima. Eu senti que era uma oportunidade de carreira para mim. Me lembro de ter feito matérias que deram bastante repercussão,
que era a Pen Game sendo mais seguida nas redes sociais que clubes de futebol, que era a multa rescisória do Gami, que na época estava avaliada em R$1 milhão, como funcionava uma game house. E aí, depois de 6 meses, eu fui convidado a decidir. E aí, volta para o futebol ou fica no esporte eletrônico? Tem também decisão de ficar no esporte eletrônico, então tem já boa section. Assim que eu entrei na faculdade de psicologia, eu já tomei conhecimento da atuação da psicologia do esportes. E aí foi o primeiro contato mesmo, onde eu comecei a trabalhar de forma remota e gratuita. Comecei no cenário de Free Fire, trabalhando com algumas equipes lá do Amazonas, de Pernambuco, outras do interior de São Paulo. E aí eu fui construindo meu nome aos poucos, até hoje chegar nessas maiores equipes. E tipo assim, no início era meio que a gente fala, era tudo mato, né? Então tava todo mundo ali no início começando, ninguém sabia se aquilo ia dar futuro ou não. Tipo assim, todo mundo se arriscando, a maioria da galera não era profissional, não era muito profissional. Muita gente não era bom no que fazia, estavam meio que ali aprendendo pelo pioneirismo, que conseguiu essa vaga porque não tinha, né? Pela paixão. Meu primeiro contato de esportes foi no Dota mesmo, descobrindo que ia ter o Mundial daquele ano. E aí descobri que tinha uma equipe brasileira na classificatória, não era nem no Mundial, ia rolar ainda a classificatória. Aí eu comecei a assistir. Aí eu gostei da emoção de torcer por um time, acabou que passou longe de classificar, mas só aquela ansiedade de ver se ia dar certo ou não foi maneiro. Aí eu comecei a acompanhar e fiquei fascinado com a tecnologia, entendeu? O time foi para a época bem, né? Foi que falar assim, olha, o melhor que eles podiam ter feito era ficar entre o 8º e o 12º, né? Isso sem recurso nenhum. Eu falei, pô, montar então um time que possa ganhar, né? Que possa chegar, não ganhar, chegar num nível de top 5, top 10, né? do mundo, não sei o quê. No início desse ano, no início de 2023, a ex-ministra do esporte, a Ana Moser, foi instada a falar sobre o esporte eletrônico e deu uma declaração que eu considero catastrófica. Então, o prefeito Eduardo Paes, que já tinha observado que o Rio de Janeiro estava recebendo muitos eventos de esporte eletrônico, me lembro aqui que em 2022 nós recebemos o Major de CSGO e este ano recebemos o IEM também de CS, o Rio é uma espécie de capital do CS, capital brasileira de eventos internacionais de esportes eletrônicos. E ele sentiu que, cara, tem uma opinião aqui distinta da ministra. Eu acredito que isso aqui pode ser uma mola econômica para a cidade, esportiva e social. E aí ele reuniu pessoas no esporte eletrônico para ouvir as opiniões. Logo em seguida, eu recebi uma mensagem do próprio prefeito Eduardo Paes, me convidando, falando que havia gostado da minha proposição e tudo mais, que queria conversar mais sobre como a gente poderia unir a opinião dele como prefeito da cidade mais do que a minha opinião que foi colocada ali. Logo em seguida, aceitei a proposta, primeiro cargo público voltado para aqueles esportes eletrônicos do Brasil. A psicologia do esporte tradicional, ela vem de um segmento muito tradicional, né? Uma análise de comportamento, uma correção de erros cognitivos que a gente pode aprimorar dentro de jogo, de partida, né? A gente pode ver muito isso no futebol, trabalho, coesão grupal, times em equipe. No eSports, segue-se a mesma linha da alta performance e do rendimento. O que diferencia mesmo é o campo que a gente está inserido, né? É um campo mais eletrônico, onde precisa da adaptação do profissional ao entendimento da linguagem, né? Acho que a linguagem é o mais importante. Eu fundei o time na época, que era a comunidade do Facebook, né? Era o grupo do Facebook. A gente chegou a ser o maior grupo do mundo do Facebook. A gente conseguiu achar uns investidores para o time na época, que era o time da ilha, tá ali meio que na fúria hoje. O Dota, a Valve em si adota um formato de não ter franquia. Você junta 5 amigos, joga a Open Qualifier, que dá a vaga para a segunda divisão, joga a segunda divisão, fica entre os 2 primeiros, sobe para a primeira, joga a primeira divisão, fica entre os 2 primeiros, vai pro Major. E aí vai no Major, joga bem e vai pro Mundial. Em teoria, né, funciona assim. Qual vai ser o nome do time? Aí falaram de tudo, cara. Passou por chimarrão, pelo diabo. Tem que ser um nome que seja bem brasileiro. Até que o Coraça falou, Made in Brasil. Faz sentido. Ia ser MIB, né? MIB. Mas o site todo tomado do Men in Black foi lançado mais ou menos na época. Isso tudo há 21 anos atrás. Porra, bota um R, né? E ficou, mas não fica muito sonoro. Acabou bem sonoro. O evento internacional é uma espécie de comida. As pessoas comentam, vão parar para ver, mas ele tem uma característica, passa rápido.
a gente também precisa fazer com que o esporte eletrônico não seja um começo, que ele seja perene, que aqui seja um espaço de fomento do esporte eletrônico, para que a gente consiga achar os novos talentos, para que também a gente democratize o esporte eletrônico. Um atleta de esportes, aquele que ainda não é profissional, ele passa em média umas 10 horas na frente do computador para tentar aparecer para alguma organização, né? Ou para alguns times, alguns jogadores. E o que passa muito na cabeça deles é o tilt, né? É o estresse de ficar muitas horas na frente do computador e não ver resultado. Muitos jogadores, né, a nível profissional e a nível amador acham que é só o game que importa, é só a sua mecânica com mouse e teclado. Na verdade, está muito mais coisa enraizada por trás, né? Que é uma rotina, dormir bem, se alimentar bem, praticar exercício físico. Já dormi em game house, assim, pra ver como é que é a rotina do jogador. É a vida do cara, os caras abdicam de tudo. É muito essa sede pela vitória, então não tem como comparar. Acho que o sonho de qualquer jogador profissional de Dota é ser campeão do Mundial, isso não tem dúvida. Tem um peso muito grande nesse Mundial, tanto de honra quanto de dinheiro. Até pelo prize pool, pela premiação que tem, que a gente está falando de uma premiação milionária. O que eles falavam era isso, ó, a gente só vai evoluir jogando com gente melhor. Começou, eu trouxe o SK para jogar, que o SK era o timaço da época, os suecos do SK. Depois de uma semana, a gente constatou várias coisas. Primeiro, não perdia mais de nenhum brasileiro. Tá? Jogava com G3X, com GC, pancadaria. Por quê? Porque treinaram com os melhores do mundo. A outra coisa que a gente aprendeu é que, os gringos todo dia estavam correndo na praia, se exercitando, não tinha nenhum, assim, meio troncho, não. Era tudo fortinho. Eu falei, cara, tem que se preparar fisicamente, né? Tem, cara, senão você não aguenta. O psicólogo do esporte vai cobrar performance, né? Então, a partir do momento que não tiver rendimento, eu vou apontar erro, eu vou mostrar formas diferentes de fazer. Na visão da ministra, que é ex-atleta profissional de vôlei, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame. Essa é uma declaração, assim, completamente lamentável. Então, você está querendo indicar que os esportes tradicionais não são entretenimento? Eles só existem porque eles são entretenimento. As pessoas jogam para se divertir, as pessoas assistem para se divertir. É uma indústria de entretenimento gigantesca, o futebol. Não, né? O que é ser um entretenimento? É fazer um show, as pessoas assistirem? O futebol é o maior disso, porque é a Copa do Mundo. É o evento mais assistido do mundo. Claro. Então vamos lá, mas vai piorar. O fã brasileiro ele é muito passional, né? A gente é muito apaixonado pela parada, sabe? Então, já fui em torneios em todos os lugares do mundo, assim, e nenhuma torcida se iguala à torcida brasileira. Ele abraça, ele xinga, né, também. Tem até o Gaules fala muito, né, a frase, eles nunca vão entender e etc. E tem uma coisa também que eu queria falar, que é o seguinte, velho. Os caras passam a imagem que o Brasil é o cachorro caramelo. O cachorro caramelo é foda pra caralho, mas o Brasil é onça pintada, é a pantera. O Brasil é foda demais, velho. Então, fica isso daqui pro mundo inteiro, tá ligado? Vocês aí que não são do Brasil, vocês nunca vão entender o que é isso aqui. A torcida sempre é importante pra cacete, né? O que os caras ficavam, perdia a torcida brasileira, então ela não perdoa. Ou você ganhou ou você perdeu. Não adianta você ter ficado em segundo, terceiro, jogar pra cacete, perdeu por um detalhe, a torcida não quer saber. Perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pra qualquer pessoa que torce por futebol, por qualquer coisa, por que ele assiste o esporte tradicional? Se você perguntar para alguém que assiste um campeonato de esportes, a resposta vai ser muito parecida. O que atrai nos esportes é a mesma coisa que atrai no esporte, é a competitividade, é torcer por algo, é almejar a conquista de algo, seja pelos seus ídolos, seja por você. Tem muita gente que assiste o esporte e fala, mano, eu quero isso pra mim, e fica lá treinando como se fosse um garoto jogando bola na rua de casa, querendo ser um jogador profissional de futebol. E se o Pelé não tivesse sido apresentado à bola? O que seria da vida dele? E o esporte eletrônico é mais uma dessas bolas. A gente precisa lembrar que o esporte eletrônico é um esporte elitista. Para você jogar um jogo de computador, por exemplo, você precisa ter um computador de capacidade razoável, uma internet de banda larga e, claro, consumo de energia elétrica.
E para democratizar o esporte eletrônico, o Rio de Janeiro está fazendo um projeto pioneiro no mundo, que é a primeira arena gamer da América Latina. E eu digo que é na América Latina porque isso a gente tem certeza. Porque eu acho que não há projeto paralelo no mundo. 2 tipos com 5 computadores, estúdios prontos para podcast, para exibição desses jogos, vestiários, um hall da fama para a gente homenagear os grandes feitos no esporte eletrônico brasileiro e também o mini museu do esporte eletrônico. Esporte, para a pessoa, tem muito essa questão de tá igual os caras ali, né? Tá suando, tá correndo, etc. E chega a ser até um pouco mais desgastante do que um esporte tradicional, porque como é um esporte mais mental, um jogador de futebol não treina 14, 16 horas por dia. Um jogador de LOL treina 16, 18 horas por dia. Será que esportes é esporte? E a resposta, para mim, ela é muito clara, mas infelizmente para algumas pessoas não, até por falta de conhecimento, né? Tem um trabalho fisioterapêutico, psicológico, de coach, de ortopedista, tem toda uma estrutura, toda uma staff por trás trabalhando. Então isso já se assimila com o esporte tradicional. O nível de rendimento, o nível de cobrança, se assimila com o esporte tradicional. Então por que não categorizar esportes como um esporte, uma modalidade de esporte também, né? Cara, eu chamo de competição. Eu não vou ficar discutindo com a Ana Moser se é ou não um esporte. É uma competição, isso ninguém pode discutir. É uma competição que move massas, move dinheiro, move patrocínio, e é uma das competições mais emocionantes que existe. O que a gente enxerga como esporte eletrônico? Toda competição que é realizada de forma virtual. Aqui no Rio de Janeiro não tem essa polêmica. Esporte eletrônico é esporte. Não só do ponto de vista da opinião da prefeitura e também coordenadora do prefeito, mas do ponto de vista legal também. Obviamente, esportes é um dos esportes mais imprevisíveis que tem. Ter essa sacada, essa tomada de decisão é onde eu acabo atuando individualmente. Coletivamente, um trabalho mais de coesão grupal, acompanhar os técnicos e treinadores, como que eles podem trabalhar com aquele jogador específico, junto com os coaches. Todo um trabalho estratégico na questão de tática também, de como que a gente pode criar uma forma deles resetarem durante a partida. Aos poucos as pessoas vão entendendo, sabe? O que faz muito assim a galera comprar mais a ideia que é um esporte é quando vê um estádio lotado, né? É quando vê as cifras, quando vê que um jogador está ganhando X, etc. A gente vê muita gente hoje em dia, em vários âmbitos dos esportes, como jogador, como narrador, como influencer, mudando a sua vida e da sua família através disso, tá ligado? Que nem a gente vê jogador de futebol. Seria importante o mundo, a sociedade, olhar para isso com um pouco mais de carinho e ter menos menosprezo quando olhar para os esportes. Falar, pô, é joguinho online, joguinho de fada, joguinho de dragãozinho tacando fogo nos outros, joguinho de tiro. Quando, na verdade, essa área realmente muda a vida de muita gente. A gente gera inclusão social, letramento digital, né? E o esporte eletrônico tem outras características que eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando. Contato com o segunda língua, sociabilidade, enfim. E os benefícios são imensos, assim como o esporte comum. Quando você coloca aquilo como esporte de uma maneira até judicial também, se implica em várias coisas, né? Um jogador precisa ter a profissão dele regulamentada. Ele precisa ter lá na carteira de trabalho dele jogador de esporte eletrônico, para que ele possa acessar benefícios trabalhistas, para que ele possa ter uma aposentadoria. Sim, esporte eletrônico é esporte. Eu acho que você não colocar como esporte é você meio que está deixando de lado todo esse esforço que esses jogadores têm. E é a paixão mesmo, né? É você poder fazer uma coisa que ninguém faz. A gente é uma potência no esporte eletrônico. E eu sempre faço a pergunta, o que a gente vai fazer com esse potencial? Vai deixar no canto escuro da sala?